Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai resolver três questões excelentes que eu preparei para vocês sobre progressão geométrica, beleza? Então, se você está estudando para o seu vestibular, para concurso ou para se tornar uma pessoa melhor na matemática, não esquece, deixa aquele like e verifica aqui embaixo se você já é inscrito do canal, beleza? Então, sem enrolação, já bora pro vídeo. Então, aqui, meus queridos, eu trouxe quatro questões muito interessantes sobre progressão geométrica. A primeira é o seguinte: o oitavo termo de uma PG é 256 e o quarto termo dessa mesma PG é 16. Calcule seu primeiro termo. Então, vamos fazer uma pequena revisão. Ó, por exemplo, se a gente tem aqui uma PG de 8 termos, como que vai ser? Vai ser o quê? O nosso A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 e A8. Tranquilo? E como que vai ser o nosso A2? O nosso A2 vai ser simplesmente pegar o nosso A1 e multiplicar por uma razão que eu vou chamar de Q. Então, por exemplo, o A2 vai ser A1 vezes Q. Tranquilo? Tá, beleza, mas se eu te falar que eu não quero o A2, por exemplo, eu quero o A4, o que vai ser esse A4? Nada mais é que o quê? O A1 vezes Q, depois vezes Q e depois vezes Q. Então, vezes Q, três vezes. Então, a gente pode escrever o seguinte: é o A1 vezes o Q, vezes o Q, vezes o Q. Mesma base, somos expoentes. Vai ficar A1 vezes Q ao cubo. Tranquilo? Então, o que a gente pode chegar aqui na conclusão? A gente pode chegar que para a gente achar o AN, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser o A1 vezes o Q elevado a n menos 1. Por exemplo, o A5 é o A1 vezes Q elevado à quarta. O A8 é o A1 vezes Q elevado a 7 e assim vai, tá? O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o primeiro termo dessa PG. A gente sabe o que? O oitavo termo e o quarto termo. Então vamos pensar o seguinte: o nosso A8, o que ele é? Ele é o nosso A1 vezes Q elevado a n menos 1. O que é o n? É 8. Então é Q elevado a 8 menos 1, Q elevado a 7. Beleza, a gente já pode descobrir o A1 fazendo apenas isso? Não, por quê? Porque a gente não sabe quanto que vale o A1 e nem quanto que vale nossa razão. Então, o que a gente tem que pensar? Vamos pensar o seguinte: a gente tem o termo, o oitavo termo e o quarto termo. A gente lembra que o quê? O nosso A8, ó, se eu for olhar aqui na nossa PG, vai ser o A4 vezes quantas vezes o quê, ó? Uma, duas, três, quatro. Então, como que vai ser? Vai ser o A4 vezes Q, vezes Q, vezes Q, vezes Q. Só que eu vou apagar esses Qs. Por quê? Porque a gente pode trocar tudo por Q elevado à quarta, como a gente fez aqui com os expoentes. Então, vai ser Q elevado à quarta. O que é o A8? O A8 é 256 e o A4 é 16. Quanto que vai ser a nossa razão? Nossa razão elevado à quarta vai ser 216 dividido por 16. Se a gente fizer essa conta, vai dar o quê? Vai dar que a nossa razão à quarta é 16. E o que é 16? Você não concorda comigo? Ó? Vou passar a raiz aqui, tá? 16 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Pronto, descobrimos a razão. Agora a gente pode voltar para essa aqui. Quanto que vai ser o nosso A1? Vai ser A8 é igual a 1 vezes Q elevado a 7. Então, quanto que vai ser o nosso A1? Vai ser o A8, que é 256, é igual a 1 vezes 2 elevado a 7. Tranquilo? E 2 elevado a 7, quanto que é? 128. Então, o A1 vai ser 256 dividido por 128. O A1 é igual a 2. Mas pode falar o seguinte: Felipe, eu não vou lembrar quanto que é 2 elevado a 7.
Então não vamos usar o A8, vamos usar o A4. Então o A4 vai ser o quê? O nosso A1 vezes Q elevado a quanto? Vezes Q elevado a 1, 2 e 3. Então vezes Q elevado a 3. E quanto que é o A4? Ele falou que é 16. O A1 a gente vai descobrir. E a razão que a gente calculou é 2 e ao cubo. 2 ao cubo a gente sabe que é 8. Então A1 vai ser 16 dividido por 8, que isso também dá 2. Beleza, meus queridos? Então, a alternativa correta para esse exercício, a alternativa B, A1 igual a 2. Beleza? Então, bora para o segundo exercício. Então, a segunda questão fala o seguinte: considerando a PA de razão 2 e primeiro termo igual a 2, e a PG que possui a mesma razão e o mesmo primeiro termo, qual a diferença entre o décimo termo da PG e o décimo termo da PA? Então, vamos dividir aqui em duas partes. Uma é nossa PA e a outra nossa PG, tá? Como que funciona? O A1 dessa PA, ele falou que é 2 e a razão, que eu vou chamar de R aqui, é 2. Agora na PG, o A1 também é 2 e a razão que eu chamo de Q é 2 também. Como que eu calculo o décimo termo da PA? O A10 vai ser o A1 mais 9Rs. Então, o A10 vai ser A1, que é 2, mais 9 vezes 2. 9 vezes 2, ó, expressão numérica. A gente faz primeiro a multiplicação e depois soma. 9 vezes 2, 18, mais 2, 20. Então, o nosso A10 é igual a 20. Beleza. Agora, vamos calcular nossa PG. Como que é o A10 de uma PG? O A10 vai ser o A1 vezes Q elevado a n menos 1, então vezes Q elevado a 9. Então vai ser o A10 é igual a 2 vezes razão que é 2 elevado a 9. A gente tem aqui o que? Potências de mesma base. A gente vai fazer o quê? Somar os expoentes. Então, o A10 vai ser 2 elevado a 10, que é 1024. Só que ele não quer o valor separado desses valores A10 da PG e da PA. Ele quer a diferença entre os dois. Então, a gente tem que fazer 1024, 1024, menos 20. 4 menos 0, 4. 2 menos 2, 0. 0. 1004, beleza? Então, a alternativa correta, a alternativa E. Bora para o nosso terceiro exercício. Antes de fazer o nosso terceiro e último exercício, eu peço, se você está gostando do conteúdo, não esquece, deixa aquele like, verifica aqui embaixo se você já é inscrito do canal. Isso ajuda bastante a gente espalhar conhecimento, espalhar a matemática para o maior número de pessoas possíveis, beleza? A terceira questão eu fiz de um jeito diferente. Você pode comentar aqui se você fizer de outra forma, tá? Eu fiz da forma que eu achei mais fácil para mim. Então, ele fala o seguinte: uma criação de coelhos foi iniciada há exatamente um ano, e durante esse período, o número de coelhos duplicou a cada 4 meses. Hoje, parte dessa criação deverá ser vendida para se ficar com a quantidade inicial de coelhos. Para que isso ocorra, a porcentagem da população atual dessa criação de coelhos a ser vendida é A, 75%, B, 80%, C, 83,33% e D, 87,5%. Como que eu pensei? Eu quero substituir valores, porque eu acho que é mais fácil. Você lá na hora da prova, você não vai poder fazer certinho igual está na teoria. Então vamos fazer o seguinte, ó, no começo do ano tinha um coelho. Vamos pensar o seguinte, no começo do ano tinha um coelho, tá bom? Se a gente dividir o ano em intervalos de 4 em 4 meses, a gente vai ter 3 intervalos. Então a gente vai ter 3 setinhas, onde o número de coelhos vai duplicar, beleza? Então aqui, depois de 4 meses, o que era um coelho duplicou, virou 2. Depois, mais 4 meses, para dar 8 meses, o que era 2 duplicou, ficou 4. E depois, o que era 4 duplicou e ficou 8. Ou seja, no começo do ano você tinha apenas um coelho. No final do ano você acabou o ano com 8 coelhos. Mas você quer voltar, ó, você quer voltar o número de coelhos para o número que você começou. Então, quantos coelhos você tem que vender? Você tem que vender quantos coelhos? Você tem que vender 7. E 7 é quantos por cento do total de coelhos que você tem? Vamos fazer o seguinte, a gente tem 8 coelhos, que é o nosso 100%.
e a gente vai vender 7, que é o nosso x. Como a gente vai diminuir a quantidade de coelhos, tá? Diminuir a quantidade de coelhos também vai diminuir a porcentagem. Então, são diretamente proporcionais. A gente pode multiplicar em x. Então, vai ficar 8x é igual a 700. E se a gente dividir 700 por 8, a gente vai chegar na nossa resposta, que é 87,5%, alternativa D. Beleza, meus queridos? Então eu peço, se isso foi útil para você, se eu te ajudei de alguma forma a entender melhor um pouquinho da matemática, um pouquinho da progressão geométrica, não esquece de deixar aquele like e verifique aí embaixo se você é inscrito do canal, tranquilo? Então até mais, tamo junto.